Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, toda terça-feira, 7 da noite, aqui no canal do Infomoney. Um assunto importante para ser discutido no mercado de fundos imobiliários. Hoje a gente recebe o Alessandro Vedrossi, ele que é gestor da Valor Investimentos, para falar um pouquinho sobre o momento dos fundos, o cenário para os fundos de papel, fundos de recebíveis atualmente. Além, é claro, a gente vai fazer um esquenta aí para a reunião do Copom, né, que acontece entre hoje e amanhã, e a decisão sobre o futuro, pelo menos o futuro para os próximos 45 dias da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia nacional, o que é que isso vai mudar para o mercado de fundos imobiliários. Você, claro, como sempre, participa aqui do nosso debate, da nossa discussão, mande sua mensagem, seu comentário, use o nosso chat, né? Boa noite, cidade de onde está falando, e deixe aí seu comentário, que pode ser um simples comentário, mas também dúvidas, elogios, reclamações, enfim, fique à vontade, mas participe desse engajamento aí na comunidade Liga de FIIs. Aproveita, deixa seu like, compartilha este vídeo, inscreva-se no nosso canal e acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal. Aproveita, assine também, tem o link aí na descrição do nosso vídeo, a nossa newsletter, é isso mesmo, a newsletter Liga de FIIs. Toda semana uma seleção de notícias que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar na sua tomada de decisão, principalmente você, investidor de fundos imobiliários. É só assinar, toda quarta-feira, por volta do meio-dia, a gente dispara, né, essa newsletter aí com essa seleção de notícias importantes para o seu investimento. Manda um abraço aqui para o Paulão, que sempre nos acompanha. Ele não deixa like aqui, né? Tá devendo like, mas sempre nos acompanha, reforçando aí a comunidade do Liga de FIIs. Bom, chega de papo. Hoje temos os trabalhos técnicos aqui do Leonardo Tanaka, Henrique Dodô Donadio e também da Emilene Silva. Eles vão soltar a nossa vinheta. E saudando aqui o nosso convidado de hoje, o Alessandro Vedrossi, que já participou do Liga de FIIs e volta novamente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, Vedrossi. Obrigado, Ayrton Otuki. Prazer enorme estar aqui, como sempre. Adoro aí o programa de vocês, já falei isso N vezes. E vamos aí, acho que o mercado está interessante, acho que é uma boa definição, né? Então, acho que vai ser legal esse bate-bola aqui para a gente tentar, pelo menos, ajudar quem está nos assistindo, né, a poder ter uma compreensão melhor. E, de novo, eu sempre falo isso, né, para que vocês façam seus investimentos, turma, o importante é informação, né? Então, aproveitem aqui essa discussão para poder tentar aprender mais, escutar, ouvir um ponto diferente, talvez, da sua opinião. Então, acho que esse é o nosso objetivo também aqui. Então, agradeço de novo, turma. Contem comigo e com a Valora sempre aqui no programa. Obrigado. A gente agradece, seja bem-vindo, Vedrossi. E Thiago Otuki, tudo bem com você? Otuki, Copom e Otuki. Daqui a pouco você faz aquele panorama que a audiência do Liga de FIIs já está acostumado, hein? Tudo certo, Ayrton. Boa noite. Boa noite também, Vedrossi. Obrigado pela sua participação aqui novamente aqui no programa. E, claro, sempre boa noite para toda a nossa audiência. Legal, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário, né, para os fundos de papel. É uma classe de ativos que ganhou uma participação muito grande, né, tanto no portfólio do investidor, mas também, por exemplo, no IFIX, né, o índice dos fundos imobiliários. Essa participação dos fundos de papel, como são conhecidos os fundos de recebíveis, ela vem aumentando gradativamente. E chamou muito a atenção, né, da nossa audiência, muitos comentários, por exemplo, o programa passado que a gente recebeu o André Bassi, um experiente investidor de fundos imobiliários, que falou que neste momento ele está olhando com carinho, né, para essa classe de ativo, está vendo algumas oportunidades, fundos com bons portfólios, descontados, enfim. Melhor do que falar, de tentar traduzir o que o Bassi falou, vamos rever um trechinho aí da entrevista dele que ele sinaliza bem isso. Nessa elevação total de mercado, fundos de CRI ficaram para trás. É uma coisa até inesperada, né? Com a Selic descendo, eu estaria comprando tijolo e, de fato, estou comprando tijolo. Mas eu me peguei arredondando posições, comprando posições que ficaram para trás, ou mesmo diminuir de preço,
nesse segmento, nos fundos de papel, que hoje são basicamente IPCA e CDI, né? CDI eu olho pouco, mas IPCA nós tivemos IPCAs baixos, que baixaram o rendimento. Vocês podem estar falando assim, nossa, mas André, teve IPCA alto recentemente, né? Fundo imobiliário é mês mais 2, né? Uma bola de cristal perfeita. Esses IPCA alto que estão na nossa cabeça vão começar a pagar dividendo alto hoje, e hoje eu tô fora de casa, mas enfim. Ô Vedrossi, a despeito aí do cenário que a gente vive hoje, né, principalmente essa questão aí dos juros longos, né, deu uma assustada aí no mercado, tem dado uma assustada no mercado, é um bom momento, há de fato oportunidades entre os fundos de papel atualmente no mercado e aproveitando até sua experiência e tentando transmiti-la aí para o nosso investidor, como identificar essas oportunidades? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto importante, eu sempre falo isso, né? A gente, apesar da gente sempre querer ter essa tendência a pasteurizar os produtos, né? E olhar a classe como um todo, eu acho que quando você mergulha e realmente você tem muitas diferenças entre os fundos, tá? Isso é verdade para fundos de tijolo, seja em quais forem os segmentos, isso vai ser verdade para os fundos de papel. Então, acho que um ponto importante é a gente primeiro categorizar, tentar separar um pouquinho melhor, né, para poder entender exatamente onde estão as oportunidades. E aí eu acho que parte fundamental dessa discussão é sempre olhar a qualidade do portfólio, né? Mas não, acho que o primeiro ponto da gente quebrar fundos de papel é quebrar os fundos que são indexados em CDI, e realmente os fundos são quase 100% indexados em CDI, são muito poucos, talvez dois ou três, assim, literalmente, a gente tem um desses, né? E a grande maioria dos demais fundos, eles são indexados à inflação, especialmente IPCA, né? E aí a gente vê que a grande maioria do mercado é indexado em IPCA. Dentro disso, o que eu acho que é importante a gente quebrar também, né? O que são fundos que têm uma característica de mais risco, né? Eu não gosto muito do termo high yield, mas mais high yield dos caras que têm uma característica de menos risco. Para você justamente tentar entender um pouquinho onde é que estão as oportunidades. O que eu acho muito bom quando a gente olha fundos de papel, o que é bastante diferente de fundos de tijolo, né? Vamos lembrar, nos fundos de tijolo, você tem uma reavaliação patrimonial uma vez por ano, né? Ou seja, qualquer mudança que você possa ter de cenário, de Selic, de juros reais, de NTN-B e etc., que a gente sabe que, né, direta ou indiretamente afetam, né, o valor dos imóveis, porque isso é verdade, né? Isso não é capturado mensalmente quando você faz a avaliação patrimonial dos fundos de tijolo. Você faz isso uma vez ao ano. Diferente dos fundos de papel, onde você mensalmente, né, tem uma foto lá, e eu diria para você que é a melhor foto, né, para você poder ter uma visão de quanto vale realmente o patrimônio daquele fundo. Houve uma mudança grande aí, talvez eu diria 2 anos atrás, talvez um ano e meio atrás, onde basicamente tem aí um encaminhamento da Ambima de você poder marcar todos os papéis em IPCA com base no NTN-B, na NTN-B de referência, e obviamente também no spread de risco, né? Isso faz com que a gente acabe tendo, sim, uma maior volatilidade do patrimônio dos fundos imobiliários de papel vinculados ao IPCA. Porém, por outro lado, eu acho que você acaba tendo uma foto um pouco mais fidedigna de quanto vale aquilo no momento, né? Por que eu estou falando isso? Se você pegar um fundo de papel hoje, pegar a foto dele do PL final de abril, né? Provavelmente é a melhor foto possível de quanto vale aquele portfólio. E aí eu acho que quando a gente olha aquele índice de valor de mercado versus patrimonial, eu acho que ele tem um significado maior do que muitas vezes tem em fundos de tijolo, tá bom? Então, apesar de eu acho que você olhar esse indicador sozinho não significa muito, porque você tem que entender um pouco o risco, entender a carteira, entender a cabeça do gestor, eu acho que esse índice, por exemplo, ele pelo menos significa mais do que muitas vezes você discute fundos de tijolo.
E aí eu vou soltar a palavra para o Tuque aqui para a gente começar a bater papo. Eu não sei sua opinião aí, Tuque, mas eu acho que isso pode ser um caminho aí, pelo menos, para o investidor já começar a buscar. Lembrando, né? E por que eu quis separar fundo de inflação e fundo de papel? Quando você olha os, desculpa, fundo de CDI e fundo de inflação, né? Quando você olha os fundos de CDI, você vê que a volatilidade, a cota patrimonial basicamente não varia, né? Isso é verdade num KNCR, isso é verdade num VGIR, e etc, etc. Se você olhar historicamente, como ele é vinculado ao CDI, a realidade é que qualquer coisa que aconteça com o CDI, ele está andando junto, né? E qualquer coisa que aconteça com os juros reais, NTN-B, você não tem papéis de inflação lá dentro, então você não tem essa volatilidade. Então, acho que o primeiro ponto de separação também é você entender, olha, pessoal, o que é fundo em CDI e o que é fundo em inflação. Não, Otuki, perfeito. inclusive, mas antes, Otuki, só me permita, até para ilustrar o que o Vedrossi apontou agora e também já servir um pouco de base para você também. A gente tem até alguns números que tratam exatamente do que o Vedrossi trouxe para a gente, né, que é essa questão do indicador aí, um relatório recente, é dessa semana, do Itaú, que traz aí essa questão, a relação do preço sobre o valor patrimonial, né? Isso na média para cada segmento. E aí a gente percebe que os fundos, né, o segmento de ativos financeiros, que são os recebíveis, os fundos de papel, eles estão operando aí em 0,9, né, com um PVPA médio de 0,9. O que significa isso, né? A ideia aí, seguindo o raciocínio que o Vedrossi até começou, é quanto mais próximo de um, mais perto o fundo, né, ou no caso o segmento, ele está aí do valor considerado justo, ponderando, claro, ponderação feita já pelo Vedrossi, né, que isso funciona principalmente para os fundos de papel, para os FOFs, né, não tanto para os fundos de tijolo. Mas já deixa aí só uma referência aí para o nosso investidor, né, em relação ao que a gente está falando, né, que hoje os fundos de recebíveis, no geral, em uma média, eles estão sendo negociados abaixo, por exemplo, da média do mercado, que a gente utiliza o IFIX para isso, né? E até alguns anos, né, há 2 anos, os fundos de papel estavam lá em cima, né, com uma média bem mais para cima, próximo de 1, quando não estava superior a 1. Vai você, Otuki. Sim, a gente inclusive agora, ontem a gente publicou lá no Cubefina, na nossa hora de análise, o relatório de cobertura semanal, né? Então, eu acho que esse outro relatório que você colocou a tabela deve ser a média patrimonial aí de todos os fundos, né? Então a gente tem lá só dos fundos do IFIX, que é um bom número, né? Que está com desconto um pouco menor, mas de qualquer forma tem desconto, né? Que é 0,96 do PVP, com um dividend yield médio de qualquer forma de 11,5. Né? Isso, desculpa te interromper, porque você está falando isso, os fundos de recebíveis que estão dentro do universo do IFIX, é isso? Exatamente, Tá bom, exatamente. Tá? E é de se esperar, né? Os que estão fora ter um desconto aí maior nesse cenário, né? sem dúvida. E em relação ao que você comentou, Wellington, da semana, do evento aí, né, Copom, enfim, a gente até estava comentando com o Pedrossi, eu concordo com ele, que acho que a questão agora pontual dessa semana não é se vai ser 0,25 ou 0,5, enfim, até acho que pelos últimos comentários aí de mercado, ou mesmo do presidente do Banco Central, acho que está mais para 0,25, mas aquela expectativa que tinha no ano passado, né, que, tipo, por exemplo, o Focus indicava aí uma taxa terminal, né, tipo, após esse ciclo todo aí, de queda, né, de afrouxamento monetário da ordem de 9, muitos falando em 8,5, né, enfim, agora já está mais para 9,5 do que para 9, né, então acho que esse contexto acho que ele é mais importante do que esse dado dessa semana. E, de qualquer forma, as previsões também de IPCA, enfim, estão bem comportadas, né? O pessoal espera no IPCA aí 3,6, 3,7 para 24, num nível muito parecido aí para 25 também, com um crescimento econômico também dessa ordem de 2%. Né? Então, nesse sentido, acho que está bem comportado ainda. E o fator principal continua sendo o que a gente comentou no programa passado, né? Com bastante audiência, com o BACE, que é a abertura da curva, né? Enfim, NTN-B aí, enfim, o Tesouro IPCA mais aí, na média, ainda nesse nível de 6,2 mais IPCA. Né? Então, mas de qualquer forma, o IFIX deu 3 meses de alta, teve um primeiro trimestre positivo, né? Enfim,
apesar de já ter uma piora ao longo do trimestre, e agora, comecinho de maio, a gente tem uma recuperação aí. E aí eu queria perguntar pro Vedrossi, né, aproveitando a oportunidade que tem um gestor aqui com a gente, é que quando eu, por exemplo, eu, né, vou pensando em comprar cotas agora de um fundo de recebível imobiliário, eu penso que, cara, como que a gente pode aproveitar esse movimento também de abertura de juros, né? Porque eu imagino que eu investindo agora, independente se esse fundo vai fazer uma oferta ou não nesse momento, até que ponto o gestor é capaz de aproveitar também essa oportunidade para elevar, né, aquela taxa média de rendimento da carteira. Ah, eu tinha uma carteira com X% mais IPCA, né, porque eu acredito que agora também as novas originações já vão sair com outro nível. E se isso não é uma oportunidade de mercado, enfim, que também seria um atrativo para o investidor pensar, além desse desconto que a gente está falando aqui, né, que está negociando no mercado, para pensar em alocar em recebível imobiliário. Lembrando que o Pedroso falou, né? Tipo, fundos diferentes, né? Tem que entender essas diferenças aí do mercado. E até que ponto também o gestor consegue aumentar a taxa, né, nas próximas alocações, mas como é que fica o risco de crédito nesse momento? Vamos lá. Eu só queria voltar na discussão anterior por um minuto, porque acho que é importante, só para a gente tentar arredondar alguns conceitos aqui. Independente do 0,90 da amostra como um todo, ou 0,96, acho que o ponto é, sim, eles estão tradando com desconto. Em relação à patrimonial, que é marcada mensalmente, com base nessa variação toda da NTN-B. Então, acho que isso é um ponto super relevante. E segundo ponto, eu posso garantir, quando você extrai a amostra dos fundos que são mais vinculados à CDI, você vai ver que esses caras, eles não negociam com desconto, eles negociam com algum ágio, inclusive. Ou seja, realmente você tem sim oportunidades com os fundos de inflação, tá? Negociando com desconto. Aí você pode dizer assim, pô, por que você acha isso? Em teoria, deveria ser por causa dessa pressão da NTN-B. Minha cabeça, na verdade, é o seguinte: eu sou muito mais aí com a visão do Bassi, que é o seguinte, pô, teve uns IPCAs baixos, o fundo demora 2 meses para repassar o IPCA, e você realmente teve pagamentos mais baixos de dividendos, isso machuca a cota diretamente. Tá? Significa dizer o seguinte, na minha opinião, do ponto de vista macro, óbvio, você tem que olhar cada um deles, mas sim, eu acho que é oportuno, sim, eu acho que existe oportunidade. E aí, apesar da gente estar vendo uma NTN-B mais pressionada agora, de novo, né, eu sempre abro esse parênteses, eu sou engenheiro de formação, não sou economista, né? Mas eu acho que não é sustentável para o nosso país, no médio e longo prazo, a gente manter, né, taxas de juros reais do jeito que está agora. Né? Então, a gente está falando aí de uma NTN-B de 6,2 e etc. Qual que é meu ponto aqui? Né? Eu acho que a médio prazo a tendência é que essa NTN-B, sim, né, ela vai cair. Isso vai fazer com que a própria patrimonial desses fundos aumente, né? E aí eu acho que você tem, de novo, dois movimentos. Você tem um movimento de upside pelo desconto, mais um movimento de crescimento da patrimonial. Que aí já vou aproveitar, o Tuque, pegar uma caroninha na sua pergunta, né? O que a gente tem visto? Isso, na verdade, é desde o ano passado. A gente sim tem tido capacidade de originar coisas com cupons mais altos, com taxas de juros reais mais altas, né? Se você me perguntasse há 2 meses atrás, eu responderia para você que a minha expectativa é que essa NTN-B já começasse um processo de fechamento no primeiro semestre, tá? Hoje, cara, eu estou bastante cético, né? Porque a gente, quando olha cenário mundial lá fora, parou de, né? Quer dizer, você está com uma visão completamente diferente de juros nos Estados Unidos, a própria, né, velocidade de queda da Selic no Brasil deve cair. O que você acabou de falar, né? A discussão da. Não era bem a terminal, mas o pessoal falava que final do ano ia ser 9, né? Se você olhasse o Focus, embora tivesse mais algum espaço para cair no ano que vem. Agora esse 9 já está em, acho que 9,5, alguma coisa assim. Né? Então você tem toda essa discussão da velocidade de queda da Selic, né? Diminuir um pouco, né? E a verdade é que a gente tem visto uma pressão muito grande em cima da NTN-B, embora
né, é muito interessante você ver isso, como você mesmo comentou, as expectativas de inflação, elas continuam dentro da meta, né? Ela, inclusive, está diminuindo na margem, né? E não aumentando. É interessante você ver isso, embora você veja as curvas de juros futuros explodindo, né? Então, se você começar a olhar essas coisas, elas meio que não conversam. O que que tem aqui, né, por trás? Provavelmente um prêmio de risco muito grande por essa questão fiscal no Brasil, né? Aí é uma discussão que acho que está um pouco ao lado aqui de tudo que a gente está falando, né? Mas aí, na hora que você amarra essa questão toda, qual que é o ponto? Sim, a gente hoje tem conseguido fazer coisas com cupons IPCA muito interessantes. O interessante também é que as operações IPCA normalmente são operações mais longas, né? Com durations mais longos. Isso faz, então, com que sim eu enxergue uma oportunidade bastante interessante no médio prazo, né? Óbvio, a grande maioria dos investidores quer saber o dia de amanhã, né? Aí o dia de amanhã é o seguinte: a minha bola de cristal ela fica em casa, escondida embaixo da cama, e toda vez que eu vou encontrá-la, não acho. Então não tem jeito, eu não consigo usar minha bola de cristal. Aí não tem muito que eu possa fazer, entendeu, Wellington? Não tem o que eu vou fazer aqui. Mas pegando o gancho aqui, já interrompendo o Otuki novamente, mas pensando nesse amanhã, né, decisão do Copom, falando de uma forma geral, o que é que significa, né, essa manutenção do ciclo de cortes da Selic para o mercado de fundos imobiliários? Falando de uma forma geral mesmo, independentemente do segmento das carteiras dos fundos, né? Porque se havia muita expectativa em relação a essa continuidade, né? E a gente está vendo, né? Não sabe até onde vai, nem o ritmo que isso será mantido, mas ainda estamos nessa tendência. E já emendando, inclusive, né, uma dúvida que pode surgir, você até já deu alguma sinalização sobre isso, mas uma dúvida que pode surgir é exatamente essa, né? A gente está vendo essa tendência de queda da Selic, ao mesmo tempo o aumento das taxas de juros futuros, né? Que são referências aí para os títulos do Tesouro, por exemplo. E isso pode dar uma confusão na cabeça do investidor, né? O que é que pesa mais para os fundos imobiliários? Pois é interessante isso, né? Quando você olha no macro, e aí você tem que pensar em movimentos um pouco mais longos, eu diria para você que existe sim uma correlação negativa entre Selic e FIX, tá? Então, sim, é verdade que Selic mais alta joga o IFIX para baixo, Selic mais baixa põe o IFIX para cima, tá? E quando você tenta buscar essa, entre aspas, correlação, como, por exemplo, você olhar taxas de juros reais, né, usando o NTN-B, por exemplo, essa correlação é mais difusa. É difícil você conseguir interpretar essa correlação, né? Então, embora se você me perguntar na teoria, Vedros, o que que você acha? Minha resposta era dizer o seguinte: deveria ter uma correlação maior com taxa de juros reais. Quando eu analiso o dado, né, fato, olhando para trás, o que mostra uma influência maior é a Selic e não a taxa de juros reais, o que é bastante interessante. E a gente pode ter aqui uma discussão enorme, nós três, né, dos motivos, ou talvez especularmos, né, do motivo por que que isso acontece, né? Então, qual que é o meu ponto aqui? Eu acho que se amanhã vai cair 50 ou 25, acho que não muda muito, né? Acho que muda sim se o 9 do final do ano começa a virar 9,5, se amanhã vai vir para 10, aí você vai começar. Eu acho que isso pode mudar, embora, né? Eu acho que não há dúvida de que a Selic que está hoje, ela é maior do que vai ser no final do ano, certo? Então, ela irá cair até o final do ano. A discussão é o quanto ela irá cair, né? Então, acho que esse é um pouco o ponto. Acho que muita coisa já está precificada, né? Mas acho que sim abre espaço, né, para a gente ver evolução, sim, da cota de alguns fundos. E aí, na verdade, eu sempre, tentando simplificar ao máximo, eu sempre falo o seguinte: se for pensar em fundo de tijolo, eu sei que o nosso foco aqui é recebível, mas vamos pensar fundo de tijolo por um minuto. Quais são os dois fatores principais de você pensar no valor da cota? Um é a taxa de juros, porque no final do dia ela serve para você pensar em taxa de desconto para qualquer ativo da economia, e o segundo é o aumento de receita, certo, gente? E aí a discussão é exatamente essa.
E por isso que eu falo que muitas vezes, quando você tem lá o valor patrimonial do imóvel a cada uma vez por ano, se você conseguir aumentar o aluguel no meio do ano em 10, 15, 20%, isso não será, né? Você não vai ter esse efeito no dia seguinte no valor patrimonial daquele fundo, né? Então, acho que esse é um pouco a questão da discussão. E a gente pode ter N discussões, porque eu acho que do outro lado, que é muito bom, eu sim, eu sim vejo espaço para crescimento de receita em escritórios, em shoppings, menos em galpões, né? O que é interessante, a gente continua enxergando o PIB crescendo esse ano, e PIB é um fator super importante para aumentos de receita de locação, né? Então, acho que você tem N fatores interessantes aqui que podem também contribuir, né, na expectativa de valorização de cotas de fundos imobiliários, entendeu? Alô, Tuque? Oi. Bom, tem uma questão também, Vedrosa, até você comentou, que temos poucos fundos com carteiras que são predominantes em CDI. Enfim, na sua opinião, independente do cenário, né, dentro do peso da carteira de investidor, você acha que é importante ter uma diversificação de fundos com tanto CDI como IPCA? E como é que você vê o IGPM, né? Porque uns anos atrás a gente teve aquele pico, né, do IGPM, até tinha alguns fundos que ainda tinham em carteira. Você acha que tem uma tendência de ter redução ainda maior aí para frente de CRIs que são indexados ao GPM? Minha primeira resposta para você é a seguinte: a galera fala, né? Saio de tijolo, entro em papel, saio de papel, entro em tijolo. Minha opinião são dois plays, são duas teses de investimento distintas. Fundos de papel, na vasta maioria das vezes, você terá um carrego muito bom e talvez pouco ganho de capital, né? Você tem, especialmente se for pegar um fundo em CDI, né? Uhum. Você vai ter pouca variação, vai ter menos volatilidade e um carrego maior, né? E quando você olha fundo de tijolo, por definição, o carrego vai ser menor, né? O dividend yield vai ser menor, porém você tem uma variação potencial da cota maior, tá bom? E aí, então, quando eu trago isso e olhar especificamente fundo de papel, que é o que você está falando, do CDI versus inflação, eu acho que a discussão ela é equivalente, entendeu, Tuki? Ou seja, os fundos em CDI, você sim vai enxergar menos volatilidade na cota. Porém, qual que é a parte interessante? Quanto mais o CDI cair, a grande maioria desses fundos, eles te entregam CDI mais um spread. Portanto, se você for pensar, isso é verdade, na cabeça do investidor, muitas vezes o pessoal pensa em porcentagem do CDI ainda. Então, se você pensar, você pega um fundo que te entrega CDI mais 2 líquido, por exemplo, em termos de dividendo, né? Com CDI de 10, isso é 120 do CDI, né? Com CDI de 5, isso é 140 do CDI, certo? Então, você começa a olhar essas coisas de uma maneira um pouco diferente. Então, assim, então, qual que é o meu ponto? Eu acho que o investidor sempre tem que ter na carteira dele, embora meu papel não seja de alocador, mas acho que ele sempre tem que ter tijolo e papel, e quando eu olho dentro de papel, eu acho fundamental o cara ter CDI e IPCA, né? Ele sempre pode ter uma discussão de pesar uma coisa mais a outra, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o que ele está buscando. Hoje, por exemplo, eu não tenho dúvida que no curto prazo, os fundos em CDI vão pagar um dividend yield maior do que os fundos IPCA. Porém, eu também não tenho dúvida que no fundo IPCA você vai ter um potencial de valorização maior do que no fundo em CDI. Entendeu, Tuki? Então vai depender um pouquinho do que você quer, você ou Tuki como investidor. O que você está buscando aqui? Né? E qual que é o equilíbrio? Entendeu? Eu vou dar um exemplo simples. Quando eu olho a carteira, e aí estou olhando o meu papel como investidor, né? Olhando a carteira do VGHF, a carteira do Valora Premium, que são os nossos dois fundos multi-estratégia, né, os hedge funds. Hoje por hoje, a carteira de crédito deles está em 60% IPCA, 40% em CDI. Tá? Eu já vinha num processo de tentar aumentar a participação em CDI, porque eu estava vendo que no curto prazo a gente ia conseguir pagar uma rentabilidade maior, mas, por outro lado, tinha o anjinho do lado e do outro, né, falando assim, ó, pera um pouquinho, porque se a NTNB cair, você vai conseguir ganhar, né, na marcação desses papéis em IPCA. Então eu diria para você que a gente
a gente estava talvez uns 2/3, 1/3, a gente jogou para 60/40, e hoje a gente está assim. E hoje, se eu conseguir trazer um pouco mais de CDI, provavelmente eu vou fazer, entendeu? Porque apesar de eu enxergar que no médio prazo existe uma tendência de valorização dos papéis de inflação, como você falou, que eu concordo, né? Eu acho que eu consigo também colher frutos muito interessantes no curto trazendo o CDI. Porque o CDI médio desse ano vai ser 10%, né? Então, acho que é bastante gordo, entendeu? Se você pensar papéis lá entre CDI mais 3 a 6, eu estou falando de um carrego de 13 a 16 gross, né? É difícil você conseguir isso com fundo, com papel em PCA, entendeu, Tupi? Então, acho que é justamente isso que o investidor tem que analisar, né? E, óbvio, uma outra maneira do investidor fazer é ele poder diversificar isso via fundos multi-estratégia, via hedge funds e etc., que eu acho que pode ser uma coisa bastante interessante, né? Não, legal. Exatamente essa próxima pergunta, né, porque a gente teve já desde o ano passado o surgimento, pô, acho que até teve um programa que vocês até foram pioneiros nesse sentido, né, dos fundos hedge fund ou multi-estratégia, que na prática ainda a grande maioria a carteira é predominante também de recebíveis imobiliários, enfim, em relação a outros tipos de estratégia ativos, lembrando que o multi-estratégia pode, por exemplo, estar comprado até vendido em ações do segmento imobiliário, né? Você acha que também agora, não olhei assim no detalhe como que está agora, por exemplo, o patrimonial desses fundos, até porque são fundos mais, grande maioria recentes, né? A gente teve uma onda de IPOs aí no final do ano passado, mas você vê que também é interessante o investidor olhar para esse novo segmento, entendendo que também tem CRI lá dentro, de repente tem algum tipo de arbitragem de mercado, de repente até em termos de desconto, tem mesclado também que o próprio gestor tem uma maior flexibilidade, né, de mudança de carteira. Você vê também que é uma oportunidade interessante nesse segmento? Assim, eu não tenho a menor dúvida. Eu sou obrigado a dizer para vocês que eu ando meio de mal com os FOFs, né? Acho que já deve ter ouvido eu falar isso publicamente, que eu acho que o FOF é um produto que, quando o mercado sobe, ele sobe mais, mas quando o mercado desce, ele desce muito mais, né? Ele cai muito. Então, eu acho que você tem um produto que, no longo prazo, ele é detrator de valor, na minha opinião. E aí, eu acho que a melhor maneira de você ter uma exposição assim é você ter, entre aspas, um FOF dentro de uma estratégia maior de hedge fund, né? Porque isso permite ao gestor ter muito mais flexibilidade nas alocações. Então, eu acho que os hedge funds barra multi-estratégia vieram para ficar. Fico muito contente da gente ter várias outras casas fazendo a mesma coisa, porque eu acho que isso aqui será um grande segmento no futuro, né? Eu não vejo esse segmento como substituição aos fundos de CRI, porque eu acho que é importantíssimo que a gente tenha os fundos de CRI, e aí vem aqui uma crítica minha, porque eu gosto dos fundos de CRI que só tem CRI, né? Quando o cara começa a mesclar fundo imobiliário, eu acho que você começa a trazer um viés de risco diferente. Então, acho que é importantíssimo a gente continuar tendo esses fundos de papel, que são fundos de crédito, né? Isso eu acho muito, muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sim está criando esse novo espaço e esse novo segmento para os hedge funds barra multi-estratégia, aonde aí sim, né, a casa, a gestora, vai poder ter espaço para poder surfar tanto o crédito, né, mas também ações, fundos imobiliários, equity direto em projetos. Então, eu acho isso muito, muito interessante, e você vai enxergar também muito a cara do gestor nesses fundos, né? Sim, a gente acompanha, embora acompanhe menos, porque do ponto de vista macro, a gente acaba, né, nos nossos multi-estratégias hedge funds, a gente não investe nos multi-estratégias de hedge funds dos demais, né? Então, eu acompanho muito mais os fundos de tijolo, os fundos de papel e, eventualmente, até os FOFs, embora hoje a gente tenha quase nada. Mas a gente faz uma gestão muito ativa, mas sim, a gente também tem visto oportunidade e esses fundos também estarem com desconto em relação ao patrimonial. E acho que no caso desses fundos, o que eu disse, né, em relação à marcação, né, a mercado mês a mês, eu acho que é válido tanto quanto o que eu falei para você dos fundos de CRI, entendeu?
Ou seja, eu acho que o que você tem lá em termos de valor patrimonial, ele é muito mais fidedigno da realidade do fundo naquele momento do que um fundo de tijolo, porque você tem uma avaliação do fundo de tijolo uma vez por ano, tá bom? É só por isso, não é que eu estou dizendo que a avaliação que é feita de imóveis não é bem feita, a discussão não é essa, não. É que você faz no período, periodicidade de um ano, e a gente vive num país que ao longo do ano acontece muita coisa. Então, eu acho que qualquer recorte que você fizer no meio do ano poderia significar qualquer outra coisa. Acho que esse é meu ponto, entendeu? Legal, legal. Eu tenho certeza que tem duas questões, né? Aproveitando que o Vedrossi e o Otuk falaram sobre os fundos hedge fund, tem duas questões, eu acho que tenho certeza, né, que estão no nosso chat, né? A primeira, onde está a Mafê Violati, né? Essa é fácil de dizer, ela está em negociação com a Fazenda 2024. E a segunda é sobre a situação do VGHF. Tenho certeza que tem muitos investidores aí repercutindo, né, o fundo da Valora. Eu até estava brincando aqui com o Vedrossi no começo, né, antes do programa, que o pessoal tá bravo aí com o VGHF em função da queda de dividendos, em função da queda da cotação, né, reflexo, e até de algumas operações aí do fundo. Vou perguntar para você, Vedrossi, o que é que está acontecendo aí com o fundo, o que é que você tem a falar aí com os investidores, os cotistas? Bom, primeiro eu achei que se você fosse falar da Mafê, você ia falar que eu vim substituir a Mafê aqui, pô. Não sei como é que eu ia responder para você isso, entendeu? Então, da próxima vez, você me avisa, eu arrumo uma peruca loira. Porque, ó, segunda vez que eu venho aqui seguida que a Mafê não tá. A Mafê vai ter que explicar porque vai parecer que é Pois pessoal, né, é, Vedrossi? pois é. Não, mas assim, vamos lá. Acho que em relação ao VGHF, obviamente a gente também sempre se posiciona da mesma maneira para todo mundo. Acho que isso é muito importante. Eu acho que duas questões, né? Primeiro, sim, os dividendos caíram, né? Os dividendos referentes ao mês de março, né? A gente vinha conseguindo pagar um dividendo aí de 10 centavos fazia algum tempo. Caiu, foi reflexo um pouco da carteira de fundos imobiliários, que está lá dentro, que veio com dividendos menores, e um pouco também da inflação, que veio menor e machucou os papéis em IPCA. Então, a gente acabou não conseguindo manter, né, o nível de distribuição de dividendos, né? E aí, eu acho que a gente deu o infortúnio, acho que essa é a melhor palavra, disso ter acontecido no mesmo mês que a gente acabou fazendo uma alocação no outro fundo da casa, que é o VEGRI, né, que é o nosso primeiro fundo de tijolo, Valor à Renda Imobiliária, que, de novo, essa alocação está completamente dentro do mandato do VGHF, né? Então, a gente hoje, dentro do VGHF, pode investir até 20% do PL do fundo em fundos Valora, sendo que quando a gente faz isso, a gente não cobra taxa de gestão, né? Então, assim, eu já tive FDIC Valora lá dentro, eu já tive VGIR, já tive VGIP lá dentro, em posições relevantes, inclusive, e nunca ninguém reclamou. Essa é a verdade, né? E eu tive simplesmente porque eu achava uma ótima oportunidade e a gente tomou a decisão de fazer a alocação, que acho que é equivalente ao que a gente fez agora, né? Então, a gente comprou uma posição interessante. É um fundo, no primeiro mês, distribuiu 1,5% de dividend yield, né? Quer dizer, então, ou seja, eu até escrevi no relatório do VGHF, olha, a gente fez algumas mudanças aqui, na posição de fundos imobiliários para a gente poder aumentar o dividend yield da carteira de fundos imobiliários. E foi justamente o que a gente fez, né? Ou seja, a troca do que a gente vendeu para comprar a Vegri, por exemplo, eu diria para você que nessa posição a gente dobrou o dividend yield, basicamente, né? Ou seja, isso aqui é super pró-cotista, né? E aí tem uma outra discussão interessante sobre o CRI, que a gente também comprou um pedaço do CRI que alavancou, posição que não é também tão relevante. E, de novo, a gente comprou um CRI que, na verdade, o all-in dessa operação, em termos de rentabilidade, foi CDI mais 6, né? Ou seja, foi muito bom. Então, assim, eu acho, Wellington, primeiro, né, acho que os cotistas são donos do fundo, eles sempre têm total direito de reclamar, faz parte. Ao mesmo tempo, quando você tem 400 mil cotistas, não tem muito jeito, ou seja, você sempre vai ter pessoas que reclamam, pessoas que aplaudem, acho que faz parte, e aí faz parte da gente, né,
aceitar ter um fundo no varejo, então a gente tem que estar sempre aberto a críticas. O que eu não gosto só, e eu já falei isso para o Tuque algumas vezes, é que a gente vê alguns blogs por aí, essa galera, parece que a galera fica jogando, falando mal para poder operar depois. Esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado, e aí acho importante todas essas discussões de Ambima, com influenciador e etc, etc, né, Tuque? A gente já teve esse tipo de conversa, que eu acho isso super, super relevante, né? Mas assim, Wellington, eu não tenho mais muito o que falar, não. Quer dizer, acho que, de novo, eu já falei isso publicamente algumas vezes. O próximo relatório gerencial do VGHF, a gente deve, de novo, esclarecer mais essas questões, dar detalhes, e aí, óbvio, eu não podia dizer antes, né? Não poderia dizer antes, olha, vai ser tanto dividend yield. Eu não podia falar, eu sabia, mas não podia falar. Então, agora eu posso falar, gente, é muito bom. Quer dizer, eu comprei aqui, sei lá, não vou lembrar de cabeça, 70 milhões de reais do fundo, 5% do fundo. Eu dobrei o dividend yield nesse pedaço. Quer dizer, acho que isso é gestão ativa. Acho que esse é o nosso papel, né? E, de novo, além disso, eu não estou cobrando gestão em cima dessa parte. Ou seja, né? Então, acho que não tem muito o porquê, né, na minha opinião, de uma reação tão exacerbada. E o que eu acho é que acaba tendo oportunidade aí da turma de poder comprar barato o fundo. Essa é a minha opinião. Bacana, bacana. Se você tem dificuldades aí de lidar com 400 mil cotistas, imagina os 2 milhões de seguidores do Otuque no Instagram, viu, Vedrossi? Não é isso, Pois é. Otuque? Um dia eu serei tão famoso quanto ele, Wellington. Tô nessa fila já também, viu? Bom, então para encerrar aqui, para quem quiser me seguir lá no Instagram, então, né, o @thiago_otuque. E como eu sempre comento aqui, né, todas as mídias sociais aí do Clube FI, principalmente o nosso Instagram, né, @Clube FI, o nosso YouTube também sempre com muito conteúdo aí sobre fundos imobiliários e fundos estruturados também. E claro, entrar lá na maior comunidade, né, de investidores aí de fundos imobiliários e estruturados, que é clubefi.com.br. Pode lá debater, de repente, lá no, no fórum do VGHF, né, Vedrossa? Eu sei que você acompanha todo dia lá também. Acompanho, mas não posso me meter. Então, Só observa, né, Vedrossi? Obrigado Vedrossi, novamente mas aí. eu posso. muito Mas obrigado mais legal. uma vez aí pela participação. A Valora está nas redes. Assim, a gente tem, na verdade, a gente tem uma conta no Instagram, Valor Invest, @Valor Invest. A gente, de novo, nosso website tem bastante informação lá de todos os fundos. A gente também está no LinkedIn, né? Estamos tentando aí melhorar essa questão, né, de comunicação cada vez mais. Eu sempre falei isso, quer dizer, a nossa maneira oficial de ter uma relação com o nosso investidor é através dos relatórios gerenciais. A gente tenta ser bastante completo no que a gente coloca lá, mas a gente sim tem tentado fazer um trabalho cada vez mais junto aqui com a Carol e a Marie, que são as nossas RIs, de poder estar mais ativo nas redes sociais. Se eu for fazer um meia-culpa, acho que isso a gente precisa melhorar, sinceramente. Eu acho que nossos relatórios gerenciais a gente põe bastante informação. A gente tenta ser o mais responsivo possível, né? Às vezes, gente, é difícil, a gente recebe muito e-mail, então a gente tenta ser o mais responsivo possível, mas a gente precisa, assim, reforçar esse trabalho nas redes sociais, não há a menor dúvida disso. Legal, agradeço mais uma vez ao Vedrossi pelas informações, tenho certeza aí que abasteceu nossa audiência com muita informação, tanto do lado do mercado aí, dos fundos de papel, como nessa última parte aí falando sobre o VGHF 11. Quero agradecer também a nossa audiência, vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado, tanto pela audiência, mas também pela participação, pelo engajamento. Ainda dá tempo, deixa aí seu like, comentário sempre válido também. Inscreva-se no nosso canal, acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no canal do InfoMoney, além, claro, né, de compartilhar este conteúdo para que este material chegue a um número muito maior de investidores, ok? Muito obrigado mesmo, a gente volta na semana que vem com mais um Liga de FIIs. Até lá!